Olá, estou aqui de volta. Tivemos que mudar um pouquinho, tivemos alguns problemas técnicos, nos perdoe. E aí eu até saí daquela sala bonita, voltei para outra sala aqui, tá bom? Mas está tudo bem, graças a Deus. E você realmente pode estar continuando participando desse momento de oração. E eu quero retomar aqui com os pedidos que eu disse para vocês que nós estaremos mencionando. Muitas pessoas nos enviaram os pedidos de oração. Eu não gostaria de perder essa oportunidade e nós já oramos por algumas situações e vamos continuar intercedendo neste culto de oração. Eu vou citar aqui a irmã Creuza Lima, que está conosco. Um abraço, irmã Creuza, Deus abençoe a sua vida. E ela nos enviou um pedido aqui pelo seu irmão, o Elenilson. Ele já fez uma cirurgia recentemente, praticamente há uma semana, e tem ido ao médico tomando remédio e está tendo uma dificuldade aí na melhora. Nós queremos orar então pelo Elenilson, que Deus esteja abençoando sua vida, se você estiver nos assistindo. Então a irmã Creuza Lima e o irmão da irmã Creuza Lima. O irmão Ismael Gonzalez pede pela sua família, especialmente pela esposa, a irmã Márcia, que Deus esteja tocando na sua vida, irmã Márcia, na sua saúde, restaurando e fortalecendo a sua vida também. Eu quero mencionar aqui, como eu fiz na última ocasião que eu estive aqui com vocês, para que a igreja, vocês amigos, continuem intercedendo pela irmã Mercedes. A irmã Mercedes é minha mãe, tem passado algumas dificuldades na sua saúde, por ela, pela Marilza, que é a sua cuidadora mais próxima. Então, por gentileza, lembre-se nas suas orações por essas duas vidas tão especiais. Também o Ricardo, que está nos assistindo, ore pelo Ricardo, a Marcinês, a Gabriela, pela saúde deles, que estejam cada vez melhor e Deus esteja colocando a mão sobre a sua família, viu, Ricardo? Que Deus os abençoe grandemente. A irmã Mara Arroio, ela não vê a hora de parar e acabar esse momento de afastamento social, como muitos de vocês. Ela está com uma saudade de vir aqui dar um abraço e adorar ao Senhor juntamente com a igreja. E ela está pedindo pela sua caminhada com Jesus, lembrando também da sua filha, a Marília. Então vamos estar atendendo esse pedido. E você, meu amigo, minha irmã, já esteja orando aí onde você está. À medida em que eu for citando aqui os pedidos de oração, peço que você já esteja intercedendo, senão depois você não vai se lembrar de todos eles, não é verdade? Assim como a Mara, o seu esposo Pércio também lembrou, pediu para orar pela sua mãe, a dona Lourdes Basso, a mãe do Pércio. Então há um pedido de oração que ele nos envia aqui para que você, a igreja, irmãos, ore pela dona Lourdes Basso. E também a sogra, a dona Jandira. Então são duas vidas que ele agora se recorda e pede para que a igreja também esteja orando. Eu citei a Marília, a sua filha, e também o Arthur. Vamos estar orando pelo Arthur, o filho da Mari e do Pércio. O Arthur está morando na Austrália. E Deus esteja visitando, principalmente a vida emocional do Arthur. Que Deus ponha a sua mão, sua graça e a sua misericórdia em nome de Jesus. A Soninha, nossa amiga, nos enviou um pedido de oração para lembrarmos do irmão da irmã Raimunda. A irmã Raimunda, ela é membro da Igreja Batista de Vila Brasilândia, e o irmão da Raimunda foi atropelado nesse último sábado. Então vamos estar orando por ele. Ele teve traumatismo craniano, está estável. O nome dele é o Luiz Otávio. Que Deus ponha a sua mão na vida do Luiz Otávio e esteja restaurando e recuperando a sua vida. Fica aí o pedido de oração. Pela irmã Cristina Albuquerque, que pede aqui pelo seu esposo, Silas. O Silas teve um problema muito sério de saúde, não é Covid, e nós estejamos orando por ele. Ele fez o teste do Covid, estará saindo o resultado amanhã. Mas ore pela saúde do Silas, em nome de Jesus. É esposo da irmã Cristina Albuquerque. E também ela já aproveita, irmãos, ore pela família dela, seus filhos. Que Deus esteja colocando sua mão e a sua graça na vida da Cristina. E o último pedido aqui, por
porque são muitos, né, que podem ainda chegar. O Derek, né, o netinho do Luiz e da Fátima, esteve internado recentemente, recebeu alta e graças a Deus, Deus colocou a mão na vida do Derek e que Deus esteja abençoando e restaurando a sua vida. Se chegar mais algum pedido, o irmão Ricardo vai lembrar, né, irmão Ricardo? O irmão cita aqui para que a gente possa estar orando. Se chegar algum pedido de oração pelo WhatsApp e aí pelo Face mesmo, você pode mencionar. Portanto, vamos agora, antes da meditação, vamos orar mais uma vez, porque nós cremos, eu creio, como eu sei que você também crê, no poder sobrenatural do nosso Deus, a quem cremos, estamos adorando, estamos buscando e reconhecendo que só há a solução quando Deus de fato põe a sua mão. Portanto, vamos orar mais uma vez, daí de onde você está, pode fechar os olhos, e se não quiser fechar os olhos, não tem problema nenhum. Vamos entrar nessa sintonia com o nosso Deus, amém? Querido Pai, Senhor dos Exércitos, Tu és o nosso Deus, e por isso nos sentimos, ó Pai, nesta ousadia de fé, de chegarmos na Tua presença gloriosa, colocar todas estas vidas, vidas que aqui também, muitas delas não foram mencionadas, como a cunhada da irmã Cida Lima, o pai, irmã do Kim. Ó Deus, que a Tua mão esteja sobre ela poderosamente no seu estado de saúde. Que o Senhor, ó Pai, visite a cada pessoa que nesse momento está no hospital, está sob cuidados médicos, pessoas que estão se tratando em seus lares, pessoas, ó Pai, que passaram por diversos problemas de saúde, num momento como hoje que estamos vivendo, onde as pessoas têm até medo de irem ao hospital, se tratarem e buscarem ajuda. Ó Deus, a nossa ajuda, o nosso auxílio vem dos céus, do Senhor. E é por quem nós esperamos que a Tua forte mão restaure, visite com saúde e paz, colocando essas vidas, ó Pai, de pé, colocando essas pessoas e restaurando sua saúde para que possam servir ao Senhor e viverem com alegria e desfrutarem de tudo que o Senhor lhes tem dado e que o Senhor lhes tem abençoado. Ó Deus, repreenda em nome de Jesus toda enfermidade, porque Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que livra, é a Tua palavra que nos diz isso. E ó Deus, obrigado por toda a provisão, nesse momento que as famílias estão passando, muitas com grande tribulação, grandes expectativas com relação ao futuro, elas possam descansar nas mãos daquele que vive e reina para todos sempre. Obrigado, Senhor, continue a nos falar, derramar do Seu amor e da Sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amigos e irmãos, hoje eu quero deixar com vocês um texto, e se você tem a sua Bíblia, você poderá me acompanhar agora, nesse momento, lá no livro de Êxodo. Pega a sua Bíblia aí rapidinho, pega a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Eu vou ler 7 versículos desse capítulo de Êxodo 17, e eu quero destacar uma expressão que a Bíblia, a Mensagem, em sua tradução, colocou de uma maneira tão linda, de uma maneira tão sugestiva, e é esta forma que nós vamos meditar e de onde sobreveio o tema para a nossa reflexão. Êxodo capítulo 17, você pode procurar aí, e eu vou estar lendo e já entrando aqui na meditação desta sala de oração de terça-feira. Êxodo 17 diz assim a palavra do Senhor: sob a direção do Eterno, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e avançou no caminho por etapas. Eles acamparam em Refidim, mas não havia sequer uma gota de água para o povo beber. E o povo exigiu de Moisés: dê-nos água para beber. Mas Moisés respondeu: por que estão me atormentando? Por que estão pondo à prova o Eterno? Mas o povo estava com sede e passou a reclamar a Moisés: por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá com os nossos filhos e nossos animais? Foi para morrermos de sede? Moisés orou ao Eterno:
O que faço com este povo? Qualquer hora dessas, eles vão me matar. Moisés ficou aflito e foi conversar com Deus, porque o povo estava muito aflito. Depois da oração, o Eterno respondeu a Moisés e disse assim a Moisés: ponha-se diante do povo e leve com você alguns dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar o Nilo e comece a andar. Vou acompanhar você até a rocha em Horebe. Quando chegar ali, bata na rocha e dela jorrará água para o povo beber. Moisés fez o que Deus ordenou e os líderes de Israel presenciaram tudo aquilo. Ele deu ao lugar o nome de Massá, lugar de prova, este é o significado, e também Meribá, que significa discussão. Por causa da discussão entre os israelitas e porque eles puseram à prova o Eterno quando disseram: o Eterno está ou não está conosco? O Eterno está ou não está conosco? E é desta expressão que eu quero meditar nesse tema: o Eterno está ou não está conosco? Essa leitura de Êxodo 17 remonta a uma época muito distante de nós, de uma caminhada muito conhecida na história e no panorama bíblico. E esta história que eu acabei de ler aqui em Êxodo 17, você também me acompanhou, mostra-nos que é muito natural que em algum momento da nossa vida nós sejamos visitados por dúvidas. O texto diz aqui que eles andaram de um lugar para o outro, andando de um lugar para o outro. E é muito comum que nesta caminhada, chamada caminhada cristã, a sua caminhada com Deus, a caminhada que alguns estão mais tempo e outros menos tempo, não importa. É muito provável que nesta caminhada, como a deles, sejamos visitados por algum tipo de dúvidas em relação à presença de Deus. Eu quero aqui, nesse início, destacar alguns tipos de dúvidas ou alguns campos de dúvidas que geralmente assaltam as pessoas, visitam as pessoas, sejam elas muito religiosas ou pouco religiosas. Uma dúvida muito comum que geralmente visita a mente das pessoas é a dúvida teológica. Por dúvida teológica, eu menciono que é aquela dúvida onde nós não sabemos explicar muito os eventos descritos ou as narrativas bíblicas e nós não conseguimos explicar ou entendê-las para nós mesmos. E aí nós temos algumas dúvidas. É natural que tenhamos dúvidas. E essa dúvida teológica diz respeito que nós não conseguimos explicar algumas lições profundas da Bíblia para os outros. E muito menos conseguimos sistematizar esses ensinos para ensinar as pessoas. Pessoas que já estão há muito tempo na caminhada cristã, evangélica e outros que estão começando, geralmente serão visitados por dúvidas com relação a todo o ensino que a Bíblia comunica e transmite. Este é o primeiro campo que eu destaco, uma dúvida teológica. Há um segundo campo que eu quero mencionar como parte introdutória, que são dúvidas éticas ou dúvidas morais. O que é isto? O que seja uma dúvida no campo ético ou moral? Essas dúvidas dizem respeito o que é certo ou o que é errado, o que é legítimo, o que é ilegítimo. E essas dúvidas éticas ou morais diz respeito quando tentamos buscar respostas aos dilemas da vida, aos dilemas de uma vida como hoje muito complexa, cheia de turbulência. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde há muita inovação e há
muito questionamento em relação às verdades bíblicas. Aquele tempo, e esse tempo que nós estamos vivendo, onde cada um decide o que é certo em termos de ética, cada pessoa passa então a determinar aquilo que é válido ou não para si próprio. E por isso são muitas dúvidas em relação a este campo da ética, da moral, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Nós vemos um terreno no nosso país muito propício para o levantamento destas dúvidas no que tange a moral, a ética, os valores, não é verdade? Então, o primeiro campo que eu citei, a dúvida no campo teológico, a dúvida no campo moral, no campo ético, que é muito natural que as pessoas tenham e nutram, e também é um outro campo muito natural que surjam dúvidas, que é o campo, eu diria, dúvidas no campo existencial. E essas dúvidas surgem aquelas perguntas, tipo assim, qual é o sentido da vida? Por que eu faço isso? Para que eu faço isso? Qual a finalidade de tudo que nos cerca? Qual é a finalidade da vida? E o ser humano, devido à sua limitação, muito embora seja inteligente, muito embora seja muito capaz, nós nutrimos perguntas e estamos na busca dessas respostas no campo da existencialidade. E muitas pessoas se perdem na resposta ou na busca dessas respostas no campo existencial. Eu trouxe estes pontos como introdução para então irmos aqui nas lições que esse texto nos sinaliza. Lembrando o nosso tema, o Eterno está ou não está conosco? E foi a questão que aquele povo levantou na caminhada ali em Refidim, no deserto, com Moisés, depois de terem passado tantas experiências, de terem vivido os milagres de Deus, de terem vivido uma experiência profunda com a presença de Deus, suscita essa pergunta e essa dúvida: o Eterno está ou não está conosco? E eu quero então agora tratar, à luz desse texto, algumas possibilidades que surgem, o que nos levam a estas dúvidas. Mas eu quero lembrá-los que o judeu aqui não está fazendo uma especulação filosófica, porque o judeu não tem esta forma de pensar especulativa, de questionar se Deus existe ou se Deus não existe. A realidade de Deus para eles era muito concreta. A questão é que Deus está presente conosco, com Moisés nessa caminhada, está faltando água, nós chegamos até aqui e agora não tem água para beber. Bem, algumas possibilidades que eu quero aqui ressaltar quando abrimos no nosso coração o espaço para a dúvida. Anote aí, você que está me ouvindo, preste atenção. Algumas possibilidades quando o nosso coração vacila e se deixa levar por algumas dúvidas. A primeira possibilidade que eu levanto, e quando vem essa dúvida, quando entra essa dúvida, diz respeito quando começamos a enxergar que a nossa caminhada cristã como algo muito normal e não sobrenatural. Olha como o texto começa, que sob a direção do Eterno, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e avançou no caminho por etapas. Eles estavam caminhando e vendo todo dia o agir do Senhor. Não era apenas um dia, já tinha sido meses, semanas. Eles já estavam a certo ponto acostumados com o lidar do Senhor. E isto para eles tornou algo assim tão normal. Fugiu do sobrenatural, fugiu daquela experiência gostosa que temos que ter na nossa relação com Deus, do que Deus vai nos surpreender daqui a alguns segundos e minutos. Como é que Deus vai entrar, interferir nessa história, na nossa caminhada? Como vai ser amanhã? Não, para eles a coisa se tornou muito natural e eles tinham se habituado
esta caminhada, tinham se habituado com os milagres e as diversas intervenções de Deus, e agora já se sentem no direito, na ousadia de colocar Deus à prova. E essa caminhada começou a ficar tão normal que agora eles passam a exigir de Deus algumas ações e já não dependem mais de Deus. E aí surge a dúvida. Tome cuidado com a sua caminhada também. O lugar onde eles estavam até trocou de nome. O lugar onde eles estavam e onde aconteceu isso passou a se chamar Massá e Meribá. Meribá é discussão, Massá é lugar de prova, porque também é um outro termo para Meribá que é rebelião. Cuidado que na sua caminhada com Deus você comece a enxergar como tudo normal, tudo tão normal, que passe a duvidar de que é Deus que está fazendo, de que Deus está presente e caia no pecado e no perigo da rebelião. Esta é a primeira possibilidade, meu amigo. Então vamos para a segunda, à luz dessa experiência trazida aqui por essa narrativa. A segunda possibilidade de entrar uma dúvida muito forte dentro do nosso coração e trair a nossa fé e a nossa lealdade a Deus, eu penso, entendo aqui, que quando passamos a aceitar na nossa relação com Deus como sendo uma moeda de troca. Uma moeda de troca? Isso é muito comum na religiosidade que estamos vivendo hoje, chamado movimento evangélico. Esse movimento evangélico está aí instalado no Brasil, uma parte dele crê desta forma e defende desta maneira, que nós podemos até exigir de Deus, nós podemos decretar o que Deus vai fazer, nós podemos sair por aí fazendo declarações do que determinando horas e momentos de Deus agir, e sempre agindo a nosso favor, é claro. Se na tua teologia ainda cabe o conceito da soberania de Deus, você vai então descansar na seguinte possibilidade de que Deus é soberano e de que Deus governa o mundo e que Deus governa a história. E que, por assim dizer, Deus ser soberano, Deus não é guiado pela minha vontade nem pelas minhas conveniências. Aquele povo, eles foram assaltados por uma dúvida tão cruel, tão nefasta, duvidando se Deus estava presente ou não, porque começaram a fazer negociatas na sua relação com Deus e tentando manipular o próprio sagrado. É uma tentativa humana e sempre isso foi provado na religiosidade. Não tente negociar com Deus. Eu vou servir a Deus porque Deus vai me abençoar. Eu vou entregar o dízimo e a oferta porque Deus vai me fazer prosperar. Meu amigo, Deus não precisa disso. Deus quer que você se baseie numa relação de amor, de entrega, de absoluta fidelidade, porque Deus é soberano. A terceira e última possibilidade, à luz desse texto, que eu quero mostrar para você, que teu coração não seja assaltado por uma dúvida tão cruel, a ponto de duvidar se Deus está presente, se Deus está agindo, é quando trocamos a gratidão pela reclamação. Repito, trocamos gratidão por reclamação e não permitimos mais que a vontade do Senhor suave, e como diz Paulo lá em Romanos, boa, agradável e perfeita, nos conduza e passamos a ser escravos de todo tipo de opressão, entre aspas, do faraó, Aquele povo, depois de ter sido abençoado tão ricamente por Deus, como eu creio que você está sendo abençoado, aquele povo passou a reclamar. De um momento ou de um coração grato, de um coração alegre, passaram a ser oprimidos pela murmuração. E Deus não gostou de nada disso. Moisés foi falar com o Senhor, porque também estava aflito e oprimido por aquela situação, e Deus fala com Moisés: Moisés, ponha-se diante do povo e leve com você alguns dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar o rio Nilo e comece a andar. Eu vou acompanhar você até a rocha de Horebe. Ou seja,
eu vou estar lá, e naquele momento que eu estiver lá, você vai bater na rocha, e a rocha vai jorrar água para o povo beber. Você está entendendo? Não foi a vara de Moisés que resolveu o problema da seca trazendo água fresca, mas foi a presença de Deus. E aquele povo, por um instante, perdeu a percepção de que Deus estava presente. Uma conclusão bastante clara e sucinta aqui é de que quando Deus está presente, sai até água de rocha. Quando Deus está presente, os milagres acontecem. Quando Deus está presente, os sinais vêm ao nosso encontro e coisas extraordinárias e maravilhosas acontecem. E foi desta maneira que Deus se manifestou. Deus não se deixou levar pela pressão deles. Deus disse: Moisés, é o seguinte, leve a liderança e no momento certo lá eu vou me manifestar. E foi isso que aconteceu. Deus soberano é Deus que faz do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, no método que ele escolhe realizar. Por isso, meu amigo e minha amiga, você, meu irmão, que está me ouvindo nesse culto, nesta noite, entenda isso. Não deixe o seu coração ser assaltado, visitado e aninhar-se interiormente por uma dúvida que destitua a sua fé genuína e tão leve que tem sido diante de Deus, e ela seja roubada do seu coração pelo nosso inimigo. A dúvida pode nos levar a labirintos perigosos na nossa fé e na nossa relação com Deus, na nossa espiritualidade. Deus mostrou o seu amor e sua graça, mais uma vez, mesmo que o povo, com um coração muito duro naquele instante, muito desobediente, experimentaram assim a misericórdia de Deus. Tiveram a água, saciaram a sede e continuaram a caminhar. Mas, meu amigo, lembre-se de algo muito importante aqui na sua vida com o Senhor. Deus é soberano. O Eterno está ou não está conosco? Neste momento de pandemia, eu não sei como você está enfrentando, o que você está passando, se você está tendo provisões na sua casa ou se não está tendo, como é que você está enfrentando todos esses dilemas da vida contemporânea. Você precisa muito, nós todos precisamos de ter esta convicção única, solidária, intransferível. Deus, o Eterno, está presente. E se Deus está presente, é certo que os cenários da minha vida serão visitados, modificados, alterados para melhor. Nunca duvide de que Deus está presente. O erro deles foi este: duvidar de que Deus tinha se ausentado. Parece que em alguns momentos nós caímos neste erro e nesse perigo. Onde está Deus? Cadê Deus? Por que Deus permitiu que isto acontecesse? Por que Deus permitiu que meu filho, meu esposo, minha esposa ficasse doente? Onde está Deus? O diabo quer roubar a sua fé. Ele é ladrão da verdade. Ele é ladrão da fé genuína. Não permita isso na sua vida. Assim como aquele povo endureceu o coração e aquele lugar foi marcado por um lugar denominado de rebelião, foi um marco ali na história deles. Um dia eles foram tomados pela rebelião. Meu querido, não permita que a rebelião seja o tom da sua caminhada com Deus. Pelo contrário, seja humilde e reconheça, mesmo que você não perceba, mesmo que hoje você não note e os seus sentidos não captem a presença de Deus, é certo e verdadeiro. Deus está presente. Deus não se ausenta das nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você possa, à luz desse texto, firmar e renovar a sua fé nesse Deus maravilhoso. Não importa as nossas circunstâncias. Há tantos louvores que falam de circunstâncias, e as circunstâncias, elas são passageiras, transitórias. Elas mudam de cor, de tamanho e de volume,
mas o nosso Deus é inabalável e está lá, como sempre esteve no seu trono e presente aqui, na realidade mais concreta da sua vida, naqueles mínimos detalhes que você pensa, Deus não está se importando com nada disso. Ao contrário, Deus está sim se importando com você. Amém, meus amigos? Amém, meus irmãos? Eu quero aqui encerrar esse momento orando com você. Infelizmente, pelos problemas técnicos que tivemos hoje aqui, que vão ser reparados, nós não vamos poder colocar o louvor aí do Marcelo, né, que seria o próximo louvor, mas eu vou lançar um desafio, que você, ao término da oração e ao término da transmissão, cante um louvor aí na sua casa, cante um louvor aí com quem você estiver assistindo o culto. Eu vejo aqui vários irmãos participando e recebo aí nosso carinho, nosso abraço, nosso beijo no coração a todos vocês, tá bom? E lembrando que domingo que vem, às 10 horas e às 18 horas, nós vamos voltar aqui para transmitir mais uma vez o estudo e a palavra de Deus. Eu quero dar aqui um aviso para todos vocês que assistiram a aula do pastor Haroldo domingo de manhã na IBD. Não vou pedir para levantar a mão porque não vai dar para mim ver agora, tá bom? Mas anote aí, ele vai continuar a aula domingo que vem, a aula que foi iniciada no domingo, ele vai terminá-la no próximo domingo. Você que já assistiu a aula no domingo, então fica aí o convite, a lembrança, domingo que vem ele vai terminar a aula que foi iniciada no domingo passado. Meus queridos, que Deus abençoe todos vocês, com a graça dele, e nunca permita que a dúvida suscite uma falha aí na sua fé, na sua caminhada com Deus. Meribá nos lembra, nunca rebelião, mas sempre o Eterno, nunca se ausenta das nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos encerrar aqui esse culto, agradecendo a Deus porque nós conseguimos chegar até o teu lar, até a tua vida aí, em nome de Jesus. Com todas as dificuldades, essa mensagem chegou ao teu coração. E não pare, se você ainda quer mandar um pedido de oração, mande pelos grupos do WhatsApp, pelo Face, nós vamos anotar e vamos continuar orando, intercedendo aí por você e pela sua família. Nesse momento eu encerro aqui este culto, essa transmissão, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua perseverança aí conosco e que Deus esteja continuamente abençoando a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Vamos orar? E aí eu vou estar encerrando aqui o culto dessa noite juntamente com você e que Deus continue fazendo prosperar aí a sua semana em nome de Jesus. Amém? Ó Pai eterno, foi tão bom, Pai, tão maravilhoso abrir a Tua palavra e poder receber o alimento que vem do céu, ó Pai, o alimento que dura para sempre. Hoje nós lemos lá em Êxodo, ó Pai, que um dia o povo vacilou na sua comunhão, permitindo que uma dúvida colocasse um vacilo tão grande na caminhada espiritual deles. Ó Deus, em nome de Jesus, a todos que me ouvem nessa noite, que possam pensar, refletir, e não permitir que nenhuma dúvida que venha de qualquer direção tire o foco da nossa e da sua caminhada. Ó Deus, o Senhor é Deus presente. Jesus disse, antes de partir deste mundo, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E isto está se repetindo até hoje, neste dia de terça-feira, 8 de setembro, Jesus cumpriu e tem cumprido a sua palavra. Ele está presente com os que sofrem, Ele está presente com aqueles que se alegram, Ele está presente com aqueles que se alimentaram hoje e está presente com aqueles que estão passando fome. Jesus está presente, Jesus não se ausentou da humanidade, por isso o Eterno está presente sim em nossas vidas e em nossas caminhadas, em nossa caminhada. Por isso, Pai, nós aqui reconhecemos isso e te damos todo louvor, toda honra. É verdade que não compreendemos tudo, não temos todas as respostas, mas sabemos que o Senhor nos segura pelas mãos e nos conduza no caminho seguro, no caminho realmente da vitória. Eu oro em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz e até uma próxima oportunidade. Amém?